Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para saber quando estaremos ao vivo novamente analisando o mercado. E se você ainda não opera conosco na BingX, crie agora sua conta no QR Code da tela ou no link da descrição. Não esqueça de deixar o like e vamos pro vídeo. O que está acontecendo agora? O pessoal está comprando ouro para se defender, aí a gente está vendo o ouro e a prata subir, né? Vocês acham que vale a pena? Aí vamos falar um pouquinho do ouro? Não. Tu quer ouro? Quem manda no mundo? O S&P. Quem manda no S&P? Que bom dos Estados Unidos. Tá valendo a pena, o Fausto, dar uma olhadinha aí nas risco empresas? É enorme, é muito risco demais. Não dá pra você ficar comprado no mercado de ações, mas nem que a vaca tussa. Agora tá muito esticado. Nem que a vaca tussa. Agora, então, quando ele rompe e desrompe, puta, ferrou. É uma indicação de baixa muito importante. Estou falando do all times high, que é muito importante, o nível que ele mais alto que ele já esteve. E hoje, exatamente hoje, ele rompeu esse nível. Tá vendo que ele chegou, teve uma hora que ele estava aqui, ó. Pera aí, ó. Isso aqui é o observando. índice das 500 maiores ações americanas. Sim, Vale a pena ficar só observando. Então, esse índice, os touros romperam isso aqui e afinaram. É isso aí, os touros afinaram, moçada. Então, você que acompanha o canal sabe que nós estamos já faz tempo chamando atenção para o fato de que o mercado de ações está esticado para caramba e, ao mesmo tempo, as taxas de juros estão subindo. E aí fica difícil, né? Taxa de juros subindo já... Em princípio, é mercado de ações para baixo, porque fica muito mais tranquilo você operar sem risco, né? Com um bom retorno, tá? Simples assim, tá? Mas, enfim, então você que acompanha o canal, você já sabe que nós tivemos aí bastante tempo falando sobre o fato das taxas de juros estarem subindo, especificamente a taxa de 10 anos, tá? Mas, do mesmo jeito que quando a gente vai querer mais detalhes, muitas vezes a gente vai querer mais detalhes de um gráfico, eu fui atrás de querer mais detalhes do mercado de taxa de juros, tá? E eu quero, então, hoje falar para vocês sobre um indicador que pouca gente acompanha, mas que é fundamental para entender o humor do mercado financeiro mundial atualmente. Então, eu já falei muitas vezes aqui no canal que quem manda no mundo é o S&P, mas quem manda no S&P é o T-Bond americano de 10 anos, não é isso mesmo? De fato, quando os juros de 10 anos sobem muito, como nossa análise técnica diz que está acontecendo agora, e pior ainda, indica que deve continuar subindo, então, como eu já disse, fica difícil os ativos de risco, tipo ações, continuarem subindo, né? Então, olha, aqui estou mostrando para vocês o gráfico de 10 anos. Olha, nós tivemos uma formação de cabeça e ombros invertido, que já está quase chegando no objetivo. Bom, e daí, se eu confirmar que isso aqui foi uma formação de cabeça e ombros invertido? Pô, nós tivemos uma formação de fundo aqui, quando o mercado estava tocando a reta suporte deste triângulo simétrico, que normalmente é algo que costuma dar continuidade ao movimento que o precedeu. Estou saindo do gráfico diário, vou para o gráfico semanal, tá? O movimento que o precedeu é um movimento de alta, sendo que nós já tivemos... você pode... um movimento, dois movimentos. Isso aqui, moçada, é uma acumulação de continuação, tá? E o fato de nós termos tido uma formação de cabeça e ombros aqui reforça muito essa ideia, né? Por quê? Porque aqui está um fundo e ele já está com uma, duas, três batidas aqui na reta de resistência desse triângulo simétrico, chances muito grandes que esse negócio rompa para cima, tá? Bom, muito bem. Então, como eu já falei para vocês, juros subindo normalmente significam o quê? Empresas pagando mais caro para se financiar, consumidores pagando mais caro para tomar crédito. O que é isso? Menos dinheiro circulando na economia. E o que acontece é que isso acaba pressionando o preço das ações, tá? Mas do jeito que quando nós queremos dar, como eu já falei para vocês, uma espiada mais a fundo num ativo, a gente diminui o tempo gráfico,
No mercado de juros também existe uma maneira de buscar mais detalhes. E isso nós fomos atrás. E esse detalhe vem do mercado de crédito corporativo dos Estados Unidos. Bom, você deve estar se perguntando aí, né? Como é que eu vou achar um gráfico? Porque você sabe, aqui nós gostamos de olhar gráfico, né? Não gostamos de saber como é que está, como é que não está, tá. Então, você deve estar se perguntando aí, como é que eu vou achar um gráfico desse mercado? Bom, na verdade, a coisa fica simples de acompanhar, porque existem ETFs desses ativos, tá? Para quem não sabe, ETF é Exchange Traded Funds, ou um fundo negociável numa bolsa de valores como se fosse uma ação. Já imaginou ter um quadro do Bitcoin, dólar ou Ibovespa que mostre todos os acontecimentos históricos que influenciaram os gráficos na parede do seu escritório ou da sua empresa? Acesse marketposters.com, escolha o gráfico e adquira o seu. Para analisar e negociar ativos na mesma plataforma que o Fausto, acesse enfoque.com.br. E aí abre a tal hora, fecha a tal hora, tem pregão e fica muito fácil a gente acompanhar para ver se esse mercado corporativo está subindo ou está caindo, tá? Mas, na verdade, existem dois ETFs, dois mercados corporativos. O primeiro ETF é o chamado HYG, High Yield, tá? Ele representa os títulos de dívida de empresas mais arriscadas. Eles são chamados de High Yield, ou popularmente conhecidos como Junk Bonds. Lembra os Junk Bonds lá do subprime? São eles mesmos. De volta à cena aqui. Ou seja, o HYG é o termômetro do apetite por risco, assim a gente poderia dizer. Sim, porque quando o pessoal está com mais apetite por risco, eles vão lá nos títulos não tão confiáveis, né, que pagam juros mais altos. Tá? Agora, o segundo ETF é o LQD, L de long, né? Ele representa os títulos de empresas de alta qualidade, chamados investment grades. Então, você tem o Junk Bonds e o Investment Grades, tá? Dois ETFs, um para cada um. Então, só para contextualizar, as empresas consideradas high grade, com crédito de alta qualidade, a gente pode citar, por exemplo, Microsoft, tem um bonde de 10 anos, paga 4% ao ano. Apple, bonde de 10 anos, paga 3,8% ao ano. Johnson & Johnson, bonde de 10 anos, paga 4,2% ao ano. Por outro lado, empresas de crédito de baixa qualidade, nós podemos falar da Ford, por exemplo, tem um bonde de 6 a 7 anos, paga 8% ao ano. American Airlines, bonde de 5 anos, paga de 10 a 11% ao ano. Netflix, bonde de 6 a 7 anos, paga de 7 a 8% ao ano. Ou seja, o que a gente viu aqui é que empresas muito sólidas pagam perto de 4% ao ano em prazos longos, enquanto empresas mais arriscadas precisam pagar 8%, 9%, 10%, mesmo em prazos bem mais curtos, tá? Então, se a gente for traduzir isso, é mais ou menos o seguinte, ó, quando o mercado está confiante, os investidores compram mais HYG, Junk Bonds, High Yield. Ou seja, eles ficam mais confortáveis em comprar títulos de segunda linha, Junk Bonds, e os preços desses gráficos sobem. Por que sobe? Porque esses gráficos mostram não o yield, mas o PU, que é o preço que você paga para receber, digamos, $1 milhão, tá? Então, se esse PU cai, está subindo a taxa de juros, tá? E se esse PU sobe, está caindo a taxa de juros, tá? Bom, por outro lado, quando o medo aumenta, eles fogem dos junk bonds e só compram os títulos de primeira linha, ou os LQD. E os preços desses gráficos sobem. Mas para nós que queremos saber se o mercado está tomando ou evitando o risco, para saber o que pode acontecer com o mercado de ações, existe um indicador ainda mais legal, que é o gráfico da força relativa entre os junk bonds e os títulos de primeira linha, que nada mais é do que o gráfico que a gente vai mostrar aqui no TradingView, que é o HYG dividido pelo LQD. Tá? Esse gráfico mostra se o dinheiro está fluindo para o risco ou para a segurança.
Então é assim, se o HYG-LQD está subindo, significa normalmente que os junk bonds estão performando melhor do que os primeira linha. Ou seja, o mercado está aceitando mais risco. E se, por outro lado, o HYG e o LQD está caindo, significa que o mercado está ficando defensivo. E por que isso é tão importante agora? Porque nós estamos num momento que a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, como eu já mostrei para vocês, especialmente o juro de 10 anos. E juros subindo, normalmente, apertam as condições financeiras, entendeu? Então, o que a gente precisa observar? Se ao mesmo tempo em que o juro de 10 anos sobe, o gráfico do HYG, LQD começar a cair, isso é um sinal de alerta sério. É o mercado dizendo, olha, eu não quero mais risco, eu quero proteção. E vamos observar aí o que está acontecendo no momento, tá? Que é o gráfico que a gente podia chamar de força relativa do HYG LQD. Esse gráfico está, a gente podia dizer, em vias de cair, tá? E aí é o seguinte, se a gente começar a observar isso daí e notar que o HYG está caindo mais do que o LQD, então nós vamos ter uma situação exatamente como seria esperado num ambiente de maior aversão a risco. Ou seja, isso mostraria que o dinheiro está migrando do crédito arriscado para o crédito mais seguro. E, historicamente, quando isso acontece, primeiro diminui ou até some o crédito, e depois caem as bolsas. E, junto com elas, sofrem os ativos mais arriscados também, como as criptomoedas. Tá? Então, é o seguinte, como nós entendemos que agora está ainda mais importante monitorar a taxa de juros para saber se os ativos de risco vão continuar a subir ou começar a cair, nós vamos incorporar na nossa análise o que a gente chama de periferia, que são os ativos que têm ligação com as criptos, esses três gráficos, o HYG, o LQD e principalmente o gráfico da força relativa entre os dois, que é o HYG dividido pelo LQD. Se essa relação começar a enfraquecer, ou seja, o gráfico mostrar que vai cair, como parece que está mostrando agora, como eu vou mostrar o gráfico para vocês, com o juro subindo, é um sinal claro de que o ambiente está ficando mais perigoso para os ativos de risco. E isso pode ser um aviso antecipado de que a festa nos mercados de ações mundiais, pode estar perto do fim. Então, moçada, é ficar de olho nesse gráfico. Ele costuma falar antes do resto do mercado. Se você tem interesse em receber as recomendações de compra de criptoativos no Par BTC e o USDT da nossa equipe, acesse faustobotelho.com.br ou utilize o QR Code aparecendo na tela. Você também poderá automatizar todas as compras, mudanças de stop e liquidações através do nosso parceiro N. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.